Pessoal, como todo bom médico, Epicuro de Samos, que é considerado um médico da alma, ele tem um receituário para indicar para os seus alunos, a fim de tornar a vida desses alunos mais satisfatória e, quem sabe, mais feliz. Então, eu quero apresentar aqui para vocês os tetrafármacos, os 4 remédios sugeridos por Epicuro para que você diariamente experimente esses medicamentos, esses fármacos e tenha uma vida mais feliz. O primeiro remédio sugerido por Epicuro consiste em não temer os deuses. Há uma ideia muito comum de que os deuses são seres vingativos, punitivos, que estão vigiando os homens e estão prontos para puni-los. Lembre-se que Epicuro viveu ali na Grécia Antiga, em um momento em que o politeísmo era muito comum. Então eles acreditavam na existência de muitos deuses que governavam o universo. Então Epicuro entende que essa forma de interpretar os deuses como seres que estão prontos a nos castigar, ela não é saudável, ela não é benéfica, ela não gera a saúde da alma. Pelo contrário, ela gera medo, sofrimento, dor. E, portanto, nós não devemos temer os deuses. Não devemos temer os deuses porque, se os deuses existem, e olhem que nós não temos qualquer garantia de que de fato eles existam, mas se eles existem, certamente eles são criaturas puras, seres bondosos, que nos querem bem, que nos amam, que estão torcendo por nós. Perceba que a proposta do Epicuro, nesse primeiro fármaco, é justamente uma mudança de perspectiva, uma mudança de pensamento, de uma forma de entender a divindade como algo ruim, que nos vigia, que nos pune, para algo bom, que nos apoia, que nos incentiva, que cuida de nós. O segundo medicamento que o Epicuro sugere consiste em não temer a morte. A morte é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes mistérios que envolvem a vida humana e, por isso, gera muito medo. Ainda hoje, muitas pessoas temem a morte. E temer a morte pode ser muito prejudicial, porque muitas pessoas acabam se paralisando, não fazem planos, não pensam no futuro, tamanho o medo que elas sentem da morte. E temer a morte é simplesmente irracional. Não faz qualquer sentido temer a morte. Nós precisamos reconstruir o modo de entender esse fenômeno. A morte é ausência de sensibilidade. Na morte não há dor, na morte não há consciência, na morte não há sofrimento. Portanto, por que temer algo que você sequer vai experimentar? A morte, ela nunca pode nos pegar. Ela sempre está um pouco atrasada. Dizia Epicuro assim: quando nós estamos, ela não está. E quando ela estiver, é porque nós já não estamos mais. Percebe o raciocínio lógico do Epicuro? Quando nós estamos vivos, a morte não está presente. Mas quando, eventualmente, ela estiver presente, é porque nós já não estamos mais. Nós já partimos dessa para uma outra realidade. De tal modo que a morte, ela sempre está atrasada. Ela nunca vai nos pegar. A morte é o outro lado da vida. Mas é um lado que nós não podemos experimentar. Lembre-se que Epicuro é um atomista. Ele entende que toda a realidade é composta por átomos, inclusive a vida humana, não é? O organismo humano, o ser humano é um composto atômico. E a morte é justamente a fragmentação desses átomos, a desintegração desses átomos. Por isso, após a morte, não haveria nada e não há por que temer o nada. Um terceiro remédio sugerido por Epicuro consiste em acreditar, se conscientizar que é possível alcançar o prazer. Prazer aqui entendido como sinônimo de felicidade. Prazer aqui entendido como o prazer do sábio, do justo meio, do equilíbrio. Não o prazer vulgar, não o prazer do excesso, não o prazer pelo prazer, não o hedonismo. Mas o prazer, ou
A felicidade é acessível a todos e nós temos que nos conscientizar disso. Não importa a classe social, não importa a situação de vida de cada um, a autobiografia, todos podem ter uma vida prazerosa, desde que aprendam a buscar os desejos naturais e necessários, desde que não se iludam buscando desejos que não são naturais e não são necessários. Portanto, a grande pergunta que nós temos que nos fazer é: o que eu realmente preciso para ser feliz? O que eu realmente preciso para ser feliz? Eu preciso buscar aqueles desejos que são naturais e necessários. Eu preciso evitar aqueles desejos que não são naturais e que não são necessários, porque causam sofrimento e dor. Por fim, o quarto remédio proposto por Epicuro consiste em entender que a dor pode ser superada. Não importa qual seja a causa da dor, se é uma causa real ou imaginária, se a dor é uma ilusão ou se é uma dor física que está ali ocorrendo de fato. Qualquer dor que seja, pode ser superada. E nós superamos a dor por meio do intelecto, por meio do exercício racional, por meio da reflexão. Se for uma dor física que atinge o corpo humano, decorrente de uma doença, decorrente de um acidente, talvez, essa dor pode ser superada. Quando você entende que aquela dor é momentânea, que aquela dor, uma hora ou outra, vai passar, que não existe dor que perdure para sempre. Há tratamento, há cura, aquilo pode ser solucionado. Veja, é tomar consciência disso. A gente percebe, se vocês me permitem atualizar um pouco a teoria do Epicuro, a gente percebe que hoje, sobretudo quem é mais jovem, os jovens têm uma capacidade de potencializar de forma excessiva a dor, o sofrimento. Os jovens, talvez por serem jovens, às vezes pensam que aquela situação de dor, de sofrimento, vai perdurar pela vida toda. E aí ficam desesperados. Nós sabemos que toda dor, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. A dor é passageira e nós podemos suportar. Se a dor for uma dor na alma, uma dor existencial, uma dor psicológica, ela também pode ser superada por meio da reflexão, tentando identificar se a causa daquela dor é uma causa real ou ilusória. Muito do que nos gera dor, do que nos faz mal, nos faz sofrer, não passa de ilusão. Para terminar, então, 4 remédios sugeridos por Epicuro para uma boa vida. Primeiro, não temer os deuses. Segundo, não temer a morte. Terceiro, acreditar que o prazer, uma vida prazerosa é possível. E quarto, acreditar que a dor pode ser superada.